Olá. Guilherme Giuliari, da 105 FM. Abel, o Inter repetiu a mesma escalação, só mudou o Félix Torres no lugar do Mercado do último jogo contra o Corinthians. Esteve em São Paulo, mas teve um dia menos de descanso. Queria perguntar para você o que deu errado para o Palmeiras hoje e do porquê não conseguir furar o bloqueio gaúcho. Olha, boa pergunta, verdade. Parece que quem estava com um dia menos de descanso fomos nós. Achei, sinceramente, e vou-te dizer porquê. Acho que na primeira parte demos muito tempo e espaço ao nosso adversário e por uma razão muito simples. O Alá Patrick, que não é um centroavante, é um falso 9, que era quase como um terceiro médio ou quarto médio. E com os dois pontas, se quiseres, sendo que um deles é lateral, que o adversário improvisou na frente só para ir ao ataque à profundidade. Portanto, no primeiro espaço, resumidamente, no primeiro tempo, resumidamente, demos muito tempo e muito espaço ao nosso adversário para ter bola. Portanto, a primeira parte foi 50-50. E foi por essa razão, porque o Alá Patrick baixava, os nossos médios ficavam na dúvida se andavam uma casa para trás ou andavam uma casa para a frente, e essa dúvida fez com que o adversário tivesse mais bola, sem criar oportunidades em termos de ataque organizado, e as oportunidades que criaram na primeira parte, as finalizações, foi mais por perdas de bola nossa que não as devemos perder. Dou-te só 2 exemplos para que tu fiques elucidado do que foi a nossa falta de inspiração hoje. O primeiro lance em que o Arias pede bola e dá transição e remate para o nosso adversário, e esta última jogada que o nosso adversário, eu não digo que podia ter finalizado porque o Barbosa recuperou muito bem nesta situação da falha dos nossos 2 jogadores que perdemos bola, e o nosso goleiro conseguiu recolher muito bem e o Murilo fez muito bem a dobra. Esses 2 lances são clarividentes daquilo que foi da nossa falta de inspiração ou da quantidade de erros que nós tivemos no passe. A segunda, nós já temos que estar habituados. As equipas vêm jogar aqui ao Palmeiras, aqui ao Allianz Parque, os nossos torcedores que se preparem para isto. Defender com 10 jogadores dentro da área, que foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso, que foi como ganhou aqui o Atlético Mineiro hoje. Acabamos por empatar o jogo, mas tenho que dizer que faltou-nos, na segunda parte, faltou-nos inspiração para o melhor cruzamento, para o melhor passe, para o melhor 2 contra 1, para a melhor finalização, para o melhor domínio e rematar no golo. Acho que em termos técnicos estivemos muito abaixo do que qualquer um jogador desta equipa pode fazer. Começando dos 3 da frente, pelos 2 volantes, pelos 2 homens de fora, os 2 laterais. Acho que em termos técnicos que tivemos muito abaixo. A única coisa positiva na segunda parte que eu encontro nisto foi que não deixámos o adversário o tempo e espaço que demos na primeira parte, em função daquilo que foi a correção de marcar o jogador que baixava para criar o quarto médio, e nós aí conseguimos não dar nem tempo nem espaço para o adversário jogar, e infelizmente não fomos capazes de ultrapassar a muralha do nosso adversário. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Boa noite, um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Apesar do resultado não ser dos mais felizes, mas o Palmeiras enfrentou um time que briga contra o rebaixamento e depois de muito tempo passou um jogo sem conseguir levar perigo ao gol. O goleiro não trabalhou praticamente, não fez defesas. Você já falou sobre falta de inspiração. Você acha que esse é o único fator que levou o Palmeiras a não conseguir levar perigo ao gol adversário? Não, houve 2 fatores, na minha opinião. O primeiro, o adversário. O mérito que o adversário teve de... Em Inglaterra usa-se um termo, mas eu não quero utilizar aqui. Mas foi isso que o adversário fez. Foi estacionar o autocarro à frente do golo e esperar pelas transições. Mais na segunda parte até do que na primeira. Na primeira acho que por falta deste encaixe que eu te falei, com o Alá Patrick a baixar e a criar uma superioridade no meio campo de 4-3 e nós não conseguimos e dividimos o jogo aí. Mas volto a dizer, as grandes oportunidades do nosso adversário são por perdas de bola que nós não podemos perder. E a imagem disso é o último lance. O último lance, estás com a bola 2 contra 1. Desculpa, o jogador de Palmeiras, nós não podemos perder sob pena de chegar ao final do jogo. Imagina se nós perdemos este jogo.
não é? Mas podia ter acontecido. Portanto, uma parte é da responsabilidade e mérito do nosso adversário e a outra é a falta de inspiração nossa. Eu não alterei a forma de trabalhar de há 3 semanas atrás, quando fomos jogar ao Curitiba. Sim, se me perguntas, as opções são as mesmas? Não. Temos jogadores lesionados? Temos. Mas é isto. Esta é uma competição que nós sabemos que é difícil. Tu vais ver a pontuação, a classificação do quinto para o que está na linha d'água são 6, 7 pontos de diferença. Portanto, isto demonstra bem o equilíbrio que é esta competição. Portanto, neste momento é momento de calma, é momento de perceber o que é que temos que melhorar e é momento também de perceber que os nossos jogadores em casa têm que estar preparados e daqui a 3 dias vai ser mais do mesmo. É porque já jogámos contra eles, já sabemos o que é que vai ser isto, fechadinhos, marcação individual, à procura de uma transição, à procura de uma bola parada. Seis, 7, 3 na frente e deixa um à espera da bola para Bernabé, né, que é um lateral esquerdo que agora é centroavante. Né? Vocês viram mais vezes o Bernabé a atacar a profundidade do que propriamente o Alá Patrick. Mérito do treinador adversário, ajustou as características. E, portanto, há aqui duas questões para resumir. Mérito do nosso adversário, pela forma como defendeu, e de mérito nosso por esta incapacidade ou inspiração naquilo que tem a ver com o quesito técnico. Não tivemos tão aprimorados. E se fosse só um, eu dizia, foi mais o Manel, ou foi mais o Joaquim, ou foi mais o... Não, de um modo geral, achei que nem os nossos cruzamentos, nem os nossos remates, nem as nossas combinações saíram como eles sabem que podem fazer. Portanto, eu acabei aqui a conversa com eles perguntando-lhes, isto é o melhor que cada um consegue fazer? Eles sabem que podemos fazer mais e melhor, e é nisso que nós vamos trabalhar. Abel, boa noite. Rafael Oliva, Itatiaia Esporte. Você até citou o jogo contra o Atlético, e são 2 jogos que têm contextos razoavelmente parecidos, né? 2 times que se defendem com uma linha de 5, e tem até estatísticas... 5, 6 e 7. Quando fores ver, se quiseres analisar, não é 5, é 5, 6 e 7. E tem até algumas estatísticas semelhantes dos 2 jogos. Grandes chances criadas, uma no jogo de hoje, 2 contra o Atlético, 22, 21 finalizações, uma em cada jogo. Te preocupa a dificuldade do Palmeiras em enfrentar esse tipo de jogo para a sequência da temporada? E qual solução passa pela comissão técnica para destravar esse tipo de jogo? Como eu te disse, é aprimorar esta inspiração técnica e que a bola entre primeiro. Estava a falar com o teu colega, se a bola do Alá, aquela oportunidade do Alá, que bate na bunda do jogador, já não sei qual foi, Maribá, se bate e entra, abrimos o jogo. Portanto, é continuar a insistir, é continuar a analisar o ataque à área, é perceber que quando nós estamos a atacar a área, os nossos 2 centroavantes têm que atacar a pequena área, o nosso 11 tem que chegar ao penalti, o nosso lateral do lado contrário tem que chegar ao rebote, corrigir esses posicionamentos táticos, mas há coisa que não podemos, que é dos jogadores, as execuções, as finalizações, os remates, que eles já nos mostraram. Portanto, nós sabemos que há margem para melhorar e os jogadores também sabem. Acho que, sinceramente, esta é a minha opinião, em termos técnicos, foi um jogo muito mais abaixo do que o Atlético Mineiro, muito mais abaixo. Acho que teve mais a ver com demérito nosso nestas ações do que propriamente mérito do adversário. Hoje não, hoje na forma de defender, vocês viram como eles defenderam, e é assim, a equipa que luta para não descer a divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida, e nós, treinador e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos, é isso que nós temos que entender. Abel, boa noite, Gustavo Soler da TMC. Queria que você falasse sobre como está nesse momento a sua avaliação com relação ao Flaco Lopes, né, que ainda não retornou aos 11 iniciais, mas já te entregou nessa temporada 26 participações diretas em gols, é disparado o jogador com o maior quesito nesta situação. E uma segunda, na quarta-feira, você já acredita que poderá contar com Gustavo Gomes voltando ao time? Não sei, vamos ver, essa é outra.
Infelizmente, temos lesões de jogadores que não estávamos à espera, mas acontece, faz parte e nós temos de estar preparados para isso. O Flaco Lopes, como é que eu tenho de explicar? Se tu te conseguires meter... Há jogadores que ainda nem sequer regressaram de férias, que estiveram no Mundial ainda não regressaram de férias, estão a chegar aos clubes, só agora é que estão a chegar aos clubes, sobretudo os clubes europeus. Mas é um jogador que está aqui, que nos vai ajudar. Hoje não entrou de início, jogou o outro jogo todo 90 minutos, portanto vai nos ajudar seguramente como tem ajudado. Claro que estamos à espera, nós sabemos o tempo que o Piqueires esteve lesionado, está a retornar, nós sabemos o tempo que teve o Roque lesionado, está a retornar, sabemos o Flaco chegou há uma semana mais ou menos, ou 2 semanas, portanto vai nos ajudar e eu entendo. E por falar em entender, aceito perfeitamente. O nosso público hoje foi, na minha opinião, espetacular durante o jogo todo, tentou-nos apoiar, tentou-nos puxar para a frente e no final acredito que um ou outro assobio veio pelo descontentamento da nossa performance e nós temos que aceitar isso e olhar para isso como uma crítica construtiva e positiva. Porquê? Porque quer os torcedores, quer nós todos, quer os nossos jogadores sabem que podem fazer mais e melhor e é isso que nós vamos procurar já na quarta-feira dar uma resposta numa competição que é super difícil, já vos disse isso várias vezes e vou voltar a repetir pela 1000ª vez, já há muito tempo que não há jogos difíceis ou que não há jogos fáceis. A Alemanha ou o Paraguai já têm capacidade para derrotar a Alemanha e a Itália já não vai a um campeonato do mundo, a Itália, toda a poderosa Itália já não vai ao campeonato do mundo há muito tempo, portanto temos que entender, os adversários quando vêm aqui à nossa casa utilizam a estratégia que acham que é melhor e bem para bloquear o Palmeiras e nós temos que entender que cada bola que a gente tenha para atacar não a pode desperdiçar em passos errados. O que eu fico chateado não foi por nós não termos criado naquelas ações que nós conseguimos chegar lá, foi a oportunidade que deixámos de ter pela quantidade de passes errados que não devíamos ter errado. Isto é como o basquetebol, eu posso atacar 30 vezes, mas se falhar 15 passes só vou atacar 15. Então o que eu te posso dizer é, nessas 30 vezes que nós devíamos ter atacado, por perdas de passe que não devíamos, precipitadas, umas vezes pelo lado direito, outras vezes pelo lado esquerdo, outras vezes pelo meio, outras vezes pelos de trás, outras vezes pelos da frente, tiram-nos, na minha opinião, 50% de mais ações ofensivas para poder fazer um golo neste adversário e nós não conseguimos, temos que assumir isso. Boa noite, Abel. Você estava falando, inclusive, sobre essas lesões, né, que o elenco sofreu recentemente, de jogadores que vocês não esperavam, e um deles que está nesse processo, né, agora é o caso do Paulinho. E eu queria saber mais se vocês tiveram alguma perspectiva de contar com ele de volta e como é que foi a tua conversa com ele, já que ele é um jogador que vinha nesse processo de conseguir, né, retomar essa confiança depois da cirurgia que ele tinha passado. Olha, acho que se partilhar com vocês ele não vai ficar chateado, eu acho que ele quer tanto mostrar, ele quer tanto justificar o investimento, ele quer tanto que a lesão que ele acabou por ter foi mais vontade do que... E foi num lance inacreditável. O bom disto, se há cá coisa boa disso, é que não foi na perna, portanto a perna é um assunto que está mais que ultrapassado, foi uma questão muscular, portanto agora é recuperar e quando estiver pronto seguramente que nos vai ajudar. É um jogador que nós contratamos para nos ajudar já há muito tempo, infelizmente por várias razões não pôde estar presente, mas como disse, é um jogador que tem que ter calma, tem que confiar no processo, tem que perceber que quando um jogador fica muito tempo sem jogar, este tipo de lesões pode acontecer, mas o bom disto é que não tem nada a ver com a lesão antiga, está mais que ultrapassada, está fechada, agora é ajudá-lo, recuperá-lo para que ele possa ser ainda uma opção nestes meses que ainda faltam para lutar pelos objetivos que ainda temos. Estamos em todas as frentes e queremos estar em todas as frentes firmes e fortes e nesta competição, como te disse aqui ao teu colega, é uma competição extremamente difícil e competitiva. Basta ver a colocação ou a pontuação que vai, por exemplo, desde o 5º classificado para o que está abaixo, o primeiro que está abaixo da linha d'água, é 6, 7 pontos. Portanto, isso demonstra bem o quão equilibrado é esta competição. Não sou médico ainda. Está bem? Ok? Vá lá, um abraço, bom trabalho.